Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias por trás de um projeto bem ousado, a construção da que seria a primeira cidade privada e libertária do Brasil. Eles mesmos se chamam de a primeira célula física de liberdade do país. É um plano com uma filosofia toda própria e nós vamos entender exatamente como eles pretendem tirar isso do papel. Olha, a primeira coisa que chama atenção é essa frase de impacto. Ela já dá o tom de que a proposta aqui é outra. A mensagem é bem direta. Isso não é um simples negócio imobiliário. É um convite para fazer parte de algo que se enxerga como um marco, um ponto de virada na história da liberdade aqui no Brasil. Mas, antes de falar dos tijolos, a gente precisa entender a base, a fundação de tudo isso. Afinal, qual é a filosofia que move esse projeto? Vamos explorar o porquê por trás do chamado fraguismo. Então, o que é exatamente o fragismo? Bom, as fontes do projeto definem de um jeito, digamos, provocador, a primeira religião libertária. Mas calma, a palavra religião aqui não tem a ver com algo sobrenatural. A ideia é de se religar a certos princípios que eles consideram fundamentais, as leis naturais. Sabe, aquele conceito de que certos direitos, como a propriedade sobre o próprio corpo, já nascem com a gente. E o objetivo é bem prático: construir um caminho real, palpável, para uma sociedade baseada em trocas voluntárias. E no coração dessa filosofia, a gente encontra esses três pilares: vida, propriedade e liberdade. O ponto de partida de tudo é a propriedade. A lógica é a seguinte: a sua vida é a sua primeira e mais importante propriedade. E a partir daí, a liberdade é o direito de fazer o que quiser, contanto que não invada a propriedade de outra pessoa. É um mantra simples, mas que serve de base para toda a ética do movimento. E o nome, fraguismo, não é por acaso. É uma homenagem direta a Daniel Fraga, uma figura quase mítica no libertarianismo brasileiro. Ele é visto como alguém que não ficou só na teoria, mas que viveu esses princípios até as últimas consequências. Ele usou a tecnologia, principalmente o Bitcoin, para tentar se desvincular do sistema que ele considerava coercitivo. E o seu desaparecimento, depois de supostamente ter convertido todo o patrimônio em cripto, o transformou numa espécie de lenda. Ok, a filosofia está clara, mas a grande questão é como é que isso vira algo real, de pé. É aí que entra o projeto do Mosteiro Fraguista, que é basicamente a tentativa de transformar todas essas ideias em um lugar físico. E o mosteiro não foi pensado como um prédio só, mas como um tipo de campus, uma comunidade dividida em módulos que se completam. Tem a Liberty View para uma moradia mais inicial, a Avenida Ágora, que seria o coração comercial, o Vale de Gaute para as residências fixas e, claro, áreas de suporte como a agrofloresta para produzir comida. Esse desenho modular mostra que existe um plano bem pensado para o crescimento do lugar. E esse desenvolvimento todo segue um roteiro bem claro em 4 fases. Eles começam pelo básico, moradia temporária e o mínimo de infraestrutura. Depois, na fase 2, partem para o centro comercial e social. Só então expandem para as residências permanentes. E, por último, constroem as estruturas para receber eventos maiores. É uma abordagem de passo a passo, construindo a cidade camada por camada. O grande objetivo por trás de toda essa estrutura é a soberania. A meta é ser off-grid, ou seja, completamente autossuficiente em coisas essenciais como energia, água e comida. E olha, isso não significa viver isolado da modernidade, muito pelo contrário. A ideia é usar a tecnologia justamente para construir essa base forte e realmente independente. Certo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como um lugar assim se governa sem virar exatamente aquilo que critica? Vamos dar uma olhada no modelo de governança que eles propõem, que é uma das partes mais cruciais de todo o projeto. A resposta, segundo eles, está na tecnologia. A estrutura de administração é uma DAO, uma organização autônoma descentralizada. Para simplificar, imagina uma empresa onde as regras não estão num papel trancado numa gaveta, mas sim escritas em código de computador. As decisões, o uso do dinheiro, tudo é executado de forma automática pela blockchain. Isso torna o processo transparente, auditável e, em teoria, à prova de corrupção. E dentro dessa DAO, a hierarquia não é política, é baseada em mérito. Para subir de nível, como a gente vê aqui, a pessoa precisa seguir uma jornada. Tem que demonstrar conhecimento, estudando o material deles, e participação ativa, contribuindo de forma concreta para o projeto. É um sistema desenhado para que o poder de decisão fique com quem está mais comprometido e alinhado com a visão da comunidade. E aqui a gente chega num dos pontos mais diferentes do projeto. O modelo de votação não é o tradicional uma pessoa, um voto. Na verdade, é um sistema onde só os guardiões, ou seja, quem chegou no nível mais alto de mérito, podem votar.
E o peso do voto de cada guardião é proporcional ao seu investimento e à sua participação. A lógica por trás disso, segundo o projeto, é alinhar os incentivos. Quem toma as decisões mais importantes são as pessoas que têm mais conhecimento e mais a perder, o que garantiria o foco no sucesso a longo prazo. Bom, com a filosofia e a estrutura explicadas, vamos para a parte prática. Como funciona para participar disso? E quanto custa? Vamos ver os detalhes que o próprio projeto apresenta. O primeiro número importante é este, 500 metros quadrados. E um detalhe que as fontes destacam, não se trata de uma compra de lote com escritura da forma tradicional. É a aquisição de um direito de uso dentro do ecossistema e da governança do mosteiro. E o valor para adquirir esse direito de uso de 500 metros quadrados é de R$60 mil. Esse seria um investimento inicial para garantir um espaço físico e uma participação na fase de fundação do projeto. Junto com esse investimento vem o Fraga Token, que nessa fase inicial custa R$15 a unidade. Esse token é a peça-chave da economia interna e da governança. Ele funciona mais ou menos como uma ação de uma empresa, sabe? Dá poder de voto e participação nos resultados do ecossistema. O projeto também mostra projeções de quanto esse direito de uso pode se valorizar. Um cenário que eles chamam de conservador, o valor poderia chegar a R$81 mil em 36 meses. Um cenário base, até 108 mil, e num acelerado até 150 mil. Vale sempre lembrar, claro, que são projeções, não garantias. E já se antecipando algumas dúvidas, o material deles aborda objeções comuns. Sobre a volatilidade do Bitcoin, a estratégia seria proteger o caixa em moedas mais estáveis. As taxas são justificadas como o custo da segurança e da infraestrutura. E sobre a liquidez, eles respondem que a demanda deve crescer com a utilidade real da comunidade e os eventos que ela vai promover. Para a gente fechar, vamos olhar para o futuro. Qual é o cronograma de construção e qual é a visão final que inspira todo esse trabalho? O roteiro detalha os próximos anos. A compra do terreno e o começo da construção estão no radar para 2024. A partir daí, tem marcos importantes todo ano até a finalização da Liberty View em 2028, para então dar início às fases seguintes. Ter um cronograma assim tão detalhado mostra o nível de planejamento por trás da visão. E aqui a gente vê a real ambição do projeto. A ideia não é só criar uma comunidade isolada e pronto. A visão é bem maior. É estabelecer polos de prosperidade, apoiar a rede de simpatizantes que está fora e, no fim das contas, criar um modelo de sociedade que possa ser copiado em outros lugares pelo Brasil e pelo mundo. E a apresentação do projeto termina com essa pergunta, bem forte e provocadora. Ela resume a motivação central de tudo isso. A ideia não é uma fuga por medo, mas sim a construção ativa de uma alternativa, de algo resiliente e livre para um futuro que eles veem como incerto. E essa pergunta final fica no ar. Quando o sistema colapsar, onde seria o melhor lugar para se estar?